Olá! Hoje a gente vai fundo num tema quente, que mexe com todo mundo. A Emenda Constitucional 132 de 2023, a reforma tributária. Temos aqui uma análise bem detalhada, que levanta umas questões importantes sobre os efeitos dela. A ideia é destrinchar essa visão, focar no que ela aponta como impactos reais, né? Exato. Esse material que a gente viu mergulha na complexidade da emenda. Ela muda bastante a tributação sobre o consumo. Cria o IBS, que junta estados e municípios, a CBS federal e ainda um imposto seletivo. E a análise usa o próprio texto da lei para tentar prever os cenários. Uma abordagem bem direta. Entendi. Então vamos lá. O que essa reforma muda de verdade e por que essa análise acende tantos alertas? A promessa principal é simplificar, né? Juntar um monte de imposto no IBS e na CBS. Mas parece que a análise já aponta umas complicações aí, certo? Pois é. Assim, os princípios são ótimos do papel. Simplificar, ser neutro, transparente. Só que o jeito que está proposto gera dúvidas. Por exemplo, o IBS, Lei Única Nacional, ok, mas cada estado, cada município vai poder fixar sua própria alíquota. Isso já desafia um pouco a ideia de uniformidade total, sabe? E a gestão, centralizada num comitê gestor, isso também levanta questões sérias sobre o federalismo fiscal. Quer dizer, como o poder de arrecadar e gastar fica dividido. E o risco de conflitos na distribuição da grana, que é histórico no Brasil, né? E aquela história do imposto não fazer parte da própria base de cálculo. Diferente do ICMS hoje. A análise parece meio cética quanto a isso. Essa leitura é o tamanho da base de cálculo do IBS. A abrangência, o documento chega a dizer que é quase um cheque em branco, porque pode incidir sobre quase tudo. Bens, serviços, direitos, importações. É bem amplo. Isso me lembra outro ponto que a análise bate bastante: o uso de pautas sociais, ambientais, como uma forma de legitimar a reforma. Exatamente. A emenda menciona isso. Destinar recursos para saúde, educação via Fundeb. Critérios ambientais para incentivos regionais, sempre que possível, né? Um regime especial para biocombustíveis. Só que a perspectiva dessa análise é que isso funciona mais como argumento ideológico, sabe? Ou um esforço para justificar o que eles veem como um aumento da carga tributária, principalmente a indireta, que pesa mais para quem ganha menos. É regressiva. A promessa de só atenuar essa regressividade. Bom, é vista como muito vaga, uma carta de intenções. Falando em pesar no bolso, IBS e CBS são indiretos. Como a análise vê o impacto disso nos preços finais? Olha, sendo indiretos, a tendência natural é o repasse para o consumidor, né? A análise prevê justamente isso. Oneração na cadeia produtiva levando ao aumento de preços, ou seja, inflação. E aí você soma isso a um sistema de créditos tributários que o texto descreve como potencialmente confuso. O cenário que pintam é de preocupação mesmo, com custo para todo mundo. E o tal do cashback? Como essa análise interpreta ele? Ah, o cashback. O documento descreve mais como um programa de assistência social, sabe? Um auxílio financeiro para populações vulneráveis, que ainda vão ter que ser definidas por lei complementar. Menos como uma devolução direta do imposto que a pessoa pagou. E o mecanismo para isso funcionar também é apontado como complexo. Outro ponto muito crítico na análise é a centralização fiscal na União e a desvinculação de receitas. Até 2032, 30% de certas receitas de estados e municípios ficam livres para uso geral. E o IBS, totalmente desvinculado. Uma parte vai até financiar o próprio comitê gestor. Para quem escreveu uma análise, isso enfraquece demais o pacto federativo. Tira a autonomia dos estados e municípios. E a transição, nossa, é uma maratona, né? Começa em 2026, mas vai até 2077, com várias fases e regras diferentes. É muito tempo. Muita coisa pode mudar ao meio do caminho. Então, resumindo o que a gente viu dessa análise, a ideia era simplificar, mas a leitura que fizeram aponta para mais complexidade, talvez aumento de carga e a regressividade continua ali. A conclusão dessa análise específica é bem dura. É pessimista, sim. O cenário que eles acham mais provável chamam de colapso. Projetam um peso muito grande na produção nacional, perda de competitividade, concentração de poder na União, um federalismo mais frágil, e o que eles chamam de calabouço fiscal.
A crítica principal é que o foco parece estar todo na arrecadação, sem medir direito o impacto na economia real, no mercado. Fica a reflexão, então, como achar esse equilíbrio. A necessidade do Estado de arrecadar versus os efeitos na economia, na competitividade e principalmente no bolso das pessoas. Essa reforma, vista por essa ótica que a gente explorou, parece pender mais para um lado, né? Exatamente. Essa tensão entre o que se declara como objetivo simplificação, justiça fiscal, e os mecanismos que a Emenda 132 de fato criou, com as possíveis consequências negativas que essa análise aponta. Esse é o grande nó que esse material deixa para a gente pensar.